Noite! Olá, boa noite a todos, muito boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live, sempre nas nossas terças e quintas, estamos aqui ao vivo, trazendo vários assuntos em emergências cardiológicas, então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista e a minha especialidade, minha área de atuação e também o meu mestrado são em cardiologia intensiva. Raíra, o que é a cardiologia intensiva? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E o meu objetivo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, é justamente te ajudar a dominar as emergências cardiológicas, certo? E aí você pode se perguntar, então várias dúvidas, várias perguntas já podem surgir aqui desde o início, né? O que é a cardiologia intensiva, como que você se forma em cardiologia intensiva, emergências cardiológicas, elas falam sobre o quê e o que é que eu ganho dominando as emergências cardiológicas. Gente, dominar as emergências cardiológicas é algo que realmente todo médico precisa saber, precisa fazer, tá? Dominar as emergências cardiológicas antes do seu primeiro plantão, tá? Quando você domina as emergências cardiológicas, você se sente seguro no seu plantão. Então você não fica na véspera do seu plantão com medo do que pode chegar. Se você vai saber conduzir, manejar aquele caso de infarto com supra, ou mesmo um infarto sem supra de alto risco, como reconhecer esses sinais, como manejar um ataque à arritmia, como identificar um eletro, né, de TAC ou bradiarritmia e como manejar, né? Então as emergências cardiológicas são as emergências mais temidas da clínica e com razão, né? Elas envolvem muitas vezes a necessidade de um rápido reconhecimento de um eletrocardiograma, de um sinal de gravidade, um manejo de um choque cardiogênico e requer uma conduta rápida e assertiva também. E também envolve vários procedimentos, como cardioversão elétrica, sincronizada, ou mesmo o uso de um marca-passo transcutâneo e por aí vai. Então, as situações de emergências cardiológicas são muito temidas, mas são também muito necessárias. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a dominar as emergências cardiológicas. Quando você domina emergências cardiológicas, você deixa de ter medo do plantão, de ir mais tranquilo para o plantão, mais seguro, sabendo que você vai fazer o que existe, né, de evidência, você vai fazer o melhor por aquele paciente. Você pode se tornar uma referência para os seus amigos, para os seus outros colegas médicos. Então existem inúmeras vantagens em dominar as emergências cardiológicas. E a live de hoje, né, é uma live muito especial. É uma live que foi pedida, né, a pedidos essa live, que é sobre a residência em cardiologia intensiva. Como é a residência de cardiologia ou fellow, né, de cardiologia intensiva no Instituto Dante Pazanese. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora, hoje, tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, falar um pouco de cardio intensiva se confunde muito com a minha própria trajetória profissional, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque eu não consigo falar sobre cardio intensiva sem falar sobre a minha trajetória profissional, certo? Então, assim, vamos lá. Já me apresentei, né? Eu sou Raíra Pureza, eu sou nordestina, sou de Teresina, Piauí, a cidade mais quente desse Brasil. E lá é quente não só no clima, tá? Mas no coração também. As pessoas são muito boas, muito bondosas, muito receptivas. E foi lá que eu nasci, cresci e fiz a minha faculdade de medicina no Centro Universitário Uninova Fac, certo? Bom, desde a faculdade eu já comecei a acompanhar primeiramente meus parentes médicos, o tio Pedro, o Fernandinho e posteriormente vários dos meus professores, como por exemplo o professor Júlio César, que foi inclusive meu orientador no TCC, que é uma grande referência para mim, e vários outros professores em vários plantões. E eu percebi que primeiro, que é muito bom você ter a prática alinhada à teoria para você aprender. Muitas vezes você vai para a faculdade, você vê aquela aula teórica, estuda ali para a prova, mas você não sabe o que daquilo ali você vai usar para o seu plantão. Aí você não sabe, você foca uma coisa para a prova, mas não é aquilo que cai no seu plantão, não é aquilo que você precisa saber na prática para manejar o paciente. E como desde muito cedo, dos primeiríssimos períodos na faculdade de medicina, eu já acompanhava, né, já comecei a ir até essa parte prática, eu já fui percebendo
que o que realmente importava ali para a prática. Então eu estudava teoria e eu estudava muito, então eu lembro que cada matéria, né, o professor dava umas 3 referências, 4, 5, e aí eu estudava por todos aqueles livros e pedia mais. Se tem mais algum livro que eu possa estudar? Então eu xerocava, era do tempo da Xerox, né? Então eu xerocava os livros, aí eu colocava ali os slides quando o professor dava, ou a anotação da aula, e vários livros, né? Aquele capítulo do livro sobre aquele assunto, o capítulo de um livro, de outro, e juntava. Aquele ali era o meu bloquinho daquele assunto. Então eu ia lá, lia, relia, e queria mais. Então eu via muita teoria. E na prática, né, acompanhando meu tio, meu primo e depois meus professores, eu pude alinhar aí a teoria e a prática. Então foi muito bom, foi muito gostoso. Então eu super recomendo quem ainda não se formou, quem está entrando na faculdade e tudo, ter essa parte prática desde o começo. E essa parte prática me começou a abrir meus olhos para o quanto que é importante a emergência cardiológica. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estava na sala de emergência, bem no começo da faculdade, e teve um paciente que evoluiu com um ataque arritmia instável, e os internos não sabiam como resolver, e eu, imagina, né? Não era nem interno, eu estava no segundo, terceiro período da faculdade, não sabia nem ler um eletro, então eu fiquei quietinha ali para não atrapalhar. E aí eu vi chegando realmente o plantonista, que identificou em um segundo que era um ataque arritmia instável, pegou o desfibrilador, fez todos os passo a passo, lembrando de sincronizar, cardioverteu e resolveu, salvou a vida do paciente. E eu pensei, cara, eu quero ser esse médico, eu quero ser como ele. Eu quero resolver o caos assim rápido. Aí ali eu me encantei por emergência cardiológica. Porque é uma situação que o paciente está em risco iminente de vida. E você sabendo o que fazer um procedimento, sabendo fazer ele certinho, qual sedativo usar, qual a dose, porque se você usar o sedativo errado na dose errada, esse paciente instável ele entra em parada cardiorrespiratória. Então ele sabia exatamente o que fazer na hora que fazer e salva a vida do paciente em questão de minutos. E aí aquilo me inspirou muito. Então eu me apaixonei pela situação de emergência cardiológica. Então desde o começo da faculdade eu dizia, nossa, o que eu mais gosto de estudar, o que eu mais gosto de vivenciar, de conduzir são emergências cardiológicas. Então por isso que eu estou dizendo que a minha escolha por cardio intensiva e fazer a residência de cardio intensiva se confunde muito com a minha trajetória profissional, né? Então, emergência cardiológica é algo que eu vejo desde o início. E eu percebo isso, gente. Muitas pessoas têm dúvidas em eletrocardiograma e manejo de emergência cardiológica, mas assim, não é culpa sua se você tem dúvida. Realmente a faculdade não nos prepara de uma forma prática para isso. Qual faculdade aqui no Brasil que a gente tem simulações em emergência cardiológica? O paciente está ali, uma simulação realística, e aí você vai conduzir, aí o paciente evolui, mais impotência se você errar o caso e tudo. Qual a faculdade que tem isso, né? Então, se tiver, são pouquíssimas. Eu desconheço. Então, realmente, a gente não é preparado na nossa formação para essas situações. E, às vezes, eu tive na minha faculdade as aulas práticas de emergência cardiológica, mas você chega lá no hospital, uma tarde por semana, ou a cada 15 dias, e depende, se chegar uma emergência cardiológica, você vai ver se você tiver a sorte, mas muitas vezes não chega, né? Muitas vezes é no plantão. Então eu acompanhava muito nas minhas férias, nos meus horários livres, acompanhava todo mundo que eu pudesse no hospital, viajava com meu tio, acompanhava mesmo para vivenciar o máximo de situações de emergência cardiológica possíveis. E aí eu me formei, fiz residência em clínica médica na Unicamp, amei Campinas. Campinas é como se fosse uma Teresina aumentada, assim, me senti muito em casa em Campinas e fiz a residência de clínica médica na Unicamp. Para quem conhece a residência da Unicamp, ela é muito forte nessa parte, né, de emergência, de intensiva. Então, grande parte dos nossos rodízios são assim. E lá eu pude vivenciar mais ainda, aprofundar mais meu conhecimento em emergências cardiológicas. E sempre foi aquilo que eu sempre amei. Durante a faculdade eu pensei em fazer tudo, tá, gente? Apesar de eu amar a emergência cardiológica, eu pensei em ser neurologista, ortopedista, cardiologista, eu pensei em tudo. Toda matéria eu me apaixonava. Aí no final eu pensei, não, mas o meu coração é da cardio mesmo, então deixa eu fazer minha clínica médica pra eu ver se é isso mesmo. Amei clínica médica, fui outra pessoa depois da clínica. E me apaixonei mais pela intensiva, né? Pela questão da intensiva, que a gente vivencia várias situações de emergência. E segui aí o meu caminho para a cardiologia. Fiz a prova para a residência em cardiologia, o lugar que eu mais queria passar era o Dante Pazzanese, porque o Dante Pazzanese é um hospital referência em cardiologia na América Latina e o clima lá é muito bom, muito gostoso. Então calma, eu já tô chegando na residência de cardio intensiva, ainda tô na de cardiologia. E aí no Dante Pazzanese, quando eu fiz a prova, que eu conferi minha pontuação, que eu vi que eu tinha chance de passar, porque a gente faz a prova morrendo de medo, né? Você estuda pra caramba, mas você não sabe qual vai ser o resultado. E aí minha família, meus amigos, com certeza tu já passou, tu vai passar, foi a laureada da turma, número 1, vai passar.
Aí eu dizia, nossa, eu queria ter essa certeza de vocês. Eu tô morrendo de medo, tô me tremendo aqui. Tudo que eu mais quero é passar na residência de cardiologia no Dante, mas tipo, será que vai dar? Vou estudar, mas a gente nunca sabe, né? Então eu tava morrendo de medo. Aí eu dizia, eu queria ter essa certeza que você tem aí, eu não tenho não. E aí, gente, quando eu conferi o gabarito que eu vi, que eu fiz uma pontuação, que eu comparei com a pontuação do ano anterior, que dava pra entrar na residência, gente, eu me ajoelhei no chão. E eu rezei, eu pensei, meu Deus, se for da tua vontade, que eu possa entrar nessa residência e realizar esse sonho. E aí, nossa, eu me arrepio todinha quando eu lembro. E aí, chegou a data de ver o resultado e eu tinha passado para residência em cardiologia no Dante. E aquilo ali foi uma felicidade tão imensa para mim, nossa, que eu tava feliz, como diz lá em Teresina, igual a pinto no monturo, né? Feliz que não me aguentava. Fiz a residência em cardiologia no Dante. O Dante tem uma emergência enorme, né? O pronto-socorro, tem a parte da intensiva também. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando pelas emergências cardiológicas, pela terapia intensiva, né? Eu até fiquei em dúvida entre intensiva e cardiologia, mas meu coração é da cardio sempre foi. Eu penso em outra coisa e volto para cardio, que esse aqui é o meu caminho mesmo. E terminei, concluí. E já gostava do Dante, já me sentia em casa, já sabia que o clima era bom, já sabia que a residência lá era boa, fiquei em cardio intensiva no Dante. Então a gente vai falar sobre isso, gente, sobre a residência em cardio intensiva. Mas antes da gente falar sobre a residência em cardio intensiva, eu tenho que dizer uma coisa pra você, lhe dar uma informação. Raíra, meu Deus do céu, será que para eu dominar emergências cardiológicas eu preciso desde o primeiro período acompanhar a situação de emergência, passar os 6 anos da faculdade acompanhando a emergência, como a Raíra acompanhou, e fazer clínica em um lugar que tem intensiva e emergência muito forte, que foi a Unicamp, né, que eu fiz, aí fazer cardio intensivo, e aí finalmente eu vou dominar as emergências cardiológicas. Calma, gente, não é assim. Eu sou muito apaixonada, eu sempre quis me aprofundar na intensiva, na cardiologia. Mas para você que não é cardiologista, dá para você dominar emergências cardiológicas assim. Como? Acompanha aqui, acompanha nossas aulas, tá? Sempre tem conteúdo novo, sempre tem post, tanto no Instagram quanto no YouTube. Inclusive eu esqueci de falar, quem tá aí no YouTube, já deixa seu like, tá? Se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo. E quem tá tanto no Instagram quanto no YouTube, pega o aviãozinho aqui, ó, e encaminha para todos os médicos que você conhece, porque eles precisam saber sobre emergências cardiológicas, sim. E aí, antes da gente falar da residência em si, só queria falar para vocês, não precisa tudo isso todos esses anos. E fora os cursos que eu fiz, atualização, congresso, etc., mestrado, não precisa tudo isso. Dá para você dominar emergências cardiológicas, sim, de um jeito mais simples e direto. Eu desenvolvi uma metodologia para médicos como você. Como todos os médicos do Brasil, a faculdade não te prepara para isso. Mas se você tem interesse em aprofundar, em realmente querer dominar as emergências cardiológicas, ter segurança no seu plantão, cuidar muito bem do seu paciente, acompanhe aqui nossas aulas, nossas lives, tá? Terças e quintas, que eu sempre vou trazer conteúdo de emergência cardiológica. E outra, me fala qual é a tua dúvida. Manda lá no direct, responde a caixinha de pergunta, porque eu tenho interesse de realmente disseminar o conhecimento, tá? Esse conhecimento que eu adquiri nesses anos de formação na residência, eu quero que chegue até você de uma forma simples. Não precisa, eu não quero te formar cardiologista intensivo, não, como eu sou. Eu quero que você pegue só a nata, a cereja do bolo, aquilo que você precisa para dominar a emergência cardiológica. Então me diz qual é a tua dúvida, tem um caso que você não está sabendo, manda no direct, a gente vai discutir, que aí eu vou trazer cada vez mais conteúdo direcionado para suas dúvidas. O que eu trago aqui é o que eu vejo que são as maiores dúvidas dos colegas médicos, tá? Que me mandam no WhatsApp, que me perguntam no plantão, e aí eu vou trazendo aqui. Eu acredito, veementemente, eu acredito de verdade, que a gente pode mudar o cenário do Brasil. Do que eu tô falando? Gente, tem muito paciente que é atendido em locais mais distantes, que passam uma isquemia circunferencial, que passam ELENS, que passa um quadro de gravidade numa síndrome coronariana sem supra, mas que tinha uma indicação de cardiurgência e acaba não sendo feito. E aí quando chega pra gente lá no Dante, o paciente já tá com sequela, às vezes ele não consegue nem chegar, ele vai a óbito antes. Então eu acredito que todo mundo pode tratar o paciente igual um especialista, igual eu, que sou cardiologista, com a especialidade em cardiologia intensiva. Lá no Hospital de Referência Dante Padonese, eu acredito que do jeito que eu trato o paciente que chega lá, você pode tratar o paciente em qualquer lugar, seja você esteja atendendo na UBS, na UPA ou no Einstein, onde você estiver atendendo. Eu acredito que você pode dar esse mesmo tratamento. E para isso, você não precisa se formar em cardiologia intensiva. Para isso, você precisa saber aquilo que é importante para o seu plantão, para esse paciente que chega para você e que você atende. E é isso que eu trago para vocês aqui. Certo? Então esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo e acho que juntos
podemos fazer a diferença. Então, eu quero que vocês comprem essa ideia, esse movimento mesmo. Vamos tratar o paciente com síndrome coronariana aguda, realmente ver todos os sinais de alarme no eletro, no exame físico. O que eu preciso saber? É isso que eu vou te ensinar nas nossas aulas, tá bom? E juntos a gente vai mudar o cenário sim, a gente vai fazer a diferença. Até porque, gente, eu não tô falando de nenhuma doença rara, eu tô falando do quê? Da principal causa de morte no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Então esse é o meu propósito, é para isso que eu tô aqui e eu vou sempre trazer esses conteúdos nesse sentido, tá bom? Bom, hoje a live é super especial, é para responder a perguntas que várias pessoas me fizeram no direct, ou pessoas que me conheciam também, de como é a residência de cardio intensiva no Dante Pazanese, o local onde eu estou concluindo neste mês a minha residência, o meu fellow em cardio intensiva, tá, gente? Então vamos lá. A nossa residência em cardio intensiva, aí o pessoal fizeram muitas perguntas, eu coloquei as perguntas aqui, aí eu vou respondendo todas elas, tá? Muito bom, muito obrigada. Eu vi aqui também o Osivandro, você é um excelente profissional, muito obrigada mesmo. Bom, vamos lá. Residência em cardio intensiva no Dante. A nossa residência ela tem 1 ano de duração, 1 ano, tá? Apenas. E aí, nossa, você absorve muito conhecimento nesse tempo, né? Fala, que aí falta a voz. Bom, vamos lá. 1 ano de duração, certo? São 3 rodízios principais que a gente passa lá no Dante, certo? Primeiramente, antes de eu começar, queria falar pra vocês uma característica minha. Eu sou uma pessoa que enxerga o mundo, eu costumo brincar, dizendo assim, eu enxergo o mundo através de um véu azul, assim. Pra mim tudo tá muito bom, então tudo que eu faço eu sempre vejo o lado bom, eu sempre, isso aqui é muito legal, então tem 10 pessoas reclamando, eu nem percebi que, é pra reclamar disso aqui, eu não tava nem percebendo que tava ruim. Então assim, eu sou uma pessoa que sou muito otimista. Se você está pensando, não estou dizendo que eu vou falar coisas além do que existe, não, mas a minha visão é de uma pessoa otimista. Então, pra você ter uma visão mais palpável, mais realista até, assim, do local, você deve conversar com vários residentes e ir lá também visitar, tá bom? Então eu vou dizer pra vocês o que foi a experiência pra mim. Eu, como um cardiologista formado no Dante, né? Então, por exemplo, uma coisa que é pra mim pode não ser pra você, se você não se formou no Dante. Pra mim, eu me sentia muito em casa, né? Sabia onde era todos os setores, conheço o sistema, conheço todos os professores. Eu me sinto super em casa no Dante. Então talvez você não se sinta tão em casa no começo, depois você vai começar a se sentir. Então tem umas coisas que eu queria deixar a ressalva que foram pra mim, que talvez não sejam pra outras pessoas, tá? Mas eu vou falar o mais realista possível aqui da residência. Então vamos lá. Ponto número 1 da residência, que é realmente uma grande vantagem, todo mundo sabe, o Dante Pazanese tem essa fama, né? É que o clima é muito bom no Dante. Isso aí é pra qualquer recém-formado, tá? Então assim, quando eu cheguei na cardio, nossa, não conheci ninguém, mas o clima é muito bom, eles são muito receptivos, eles são muito tranquilos, gente. Você fala com o chefe, assim, você pergunta direto pro chefe alguma dúvida, entendeu? Não é como outras residências que o R1 pergunta pro R2, pergunta pro R3, pergunta pro R4, pro R5, se ele não souber, vai no chefe. Não, você pode perguntar direto pro chefe. E os chefes, gente, são as pessoas, são os médicos, os cardiologistas que escrevem as diretrizes brasileiras, né? São as referências nacional e internacional em certo assunto. Por exemplo, o nosso querido Dr. Rui, que é o chefe lá da nossa UCO, que é meu lugar preferido no Dante. Ele é simplesmente a referência nacional e internacional em infarto de VD, entendeu? E ele é super tranquilo, super humilde, tá ali, você pergunta uma coisa pra ele, pode perguntar direto pra ele tá ali, responde. Então, assim, o clima é maravilhoso. Aí pra mim foi mais maravilhoso ainda, porque eu já tinha feito cardio no Dante 2 anos. Então assim, me senti super em casa. Eu disse, nossa, não tem outro lugar que eu quero ficar. É no Dante, né? Então fui fazer cardio intensiva no Dante, me senti super em casa. Então isso aí é uma característica minha, né? Já conhecia. Quem já conhece também vai se sentir. Quem não conhece vai chegar lá, vai ser muito bem recebido e logo, logo vai se sentir em casa também, tá? Então o Dante tem essa fama e eu confirmo essa fama. É um local muito receptivo, os chefes são muito, muito, muito acessíveis, muito gente boa, publicação, eles estão abertos pra gente publicar. Então, assim, maravilhosos. Por exemplo, o Dr. Gustavo, que também é da UCO, ele é o meu orientador do mestrado. Então, assim, ele é excelente, me ajuda, super acessível. Então, assim, não tenho nada a falar, tá? Realmente, super recomendo. Bom, sobre a residência em si. Então, a residência de cardiologia intensiva no Dante, ela tem uma duração de 1 ano,
né? Como eu tinha iniciado, comecei a falar, ela tem 3 estágios principais, que são o quê? A gente roda na emergência, que é no pronto-socorro, a gente roda na UCO e roda na ROP. Raíra, o que é ROP? É o pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Então esses são os 3 estágios principais. Então seriam 4 meses em cada um, né? Mas você tem um mês de férias, e aí é livre, você escolhe o mês de férias que você quiser. É claro que se você rodar em dupla, que você pode rodar sozinho ou em dupla. Se você rodar em dupla, não pode ser férias junto com o seu colega, porque senão fica desassistido ali de R3, né? Que a gente chama R3, que na verdade é R5. Mas enfim, fica desassistido do R+, da carga intensiva. Então, só tem que organizar direitinho a dupla, assim, as férias com a sua dupla. Mas você escolhe se tira um mês de férias ou duas vezes de 15 dias, né? Você pode tirar 15 dias, depois mais 15 dias, ou o mês inteiro de férias, você escolhe, isso é bem aberto. Então é uma grande vantagem da residência, né? Você escolher o mês que você quer tirar férias. Fora isso, você também dá para fazer um estágio opcional, né? E aí você vai escolher um mês, por exemplo, esse mês eu tô no meu opcional de eco, né? Aí o pessoal tá perguntando, tu vai fazer eco depois ou não, gente, não vou fazer eco. Então por que tu tá fazendo eco? Porque eu quero aprimorar, né? Melhorar pra minha prática intensiva, né? A gente sabe que o POCUS e o eco, enfim, pro cardiologista principalmente, é fundamental, né? Pra uma boa prática aí na intensiva. Então é isso, os estágios principais são esses. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada estágio. O estágio da ROP, que é o pós-operatório, é onde você vai ver pós-operatório de cirurgia cardíaca. E o Dante tem um grande volume, né? Só das cirurgias adultos são 5, 6 por dia, tá? No Covid reduz, porque aí você não pode expor os pacientes, né, à epidemia, né, à pandemia. Então, assim, o paciente em pós-operatório que pega Covid, ele tem grande mortalidade. Então, ele tem que parar as cirurgias eletivas e realmente fazer só as urgências, porque urgência, emergência, com ou sem Covid vai fazer, né? Mas isso é ruim, né? Tem alguns momentos que diminuiu quando a pandemia estava alta. Então, o estágio, ele pode sofrer influências da pandemia, sim, tá? Como é o estágio? De manhã você passa a visita e aí à tarde começam a chegar os pós-operatórios, porque o paciente entra na cirurgia 8 horas, então ele vai sair 12, né? E aí você recebe, geralmente são 2 revasques, 2 válvulas, tá? E aí vem a aorta, vem congênito adulto, é bem interessante. Não tem um dia que eu não tenha passado lá que eu não tenha aprendido, porque assim, o manejo ali do pós-op imediato, né? A tarde é maravilhosa, que você fica ali recebendo os pós-op e tudo, vendo como o volume é muito grande, nossos pacientes são muito graves, a gente vê muita complicação. Então, você acaba pegando mão de tudo isso, e mão de Swan-Ganz, de balão intraórtico. Tem paciente que vem com cateter de átrio esquerdo. Então, assim, é bem interessante essa parte da monitorização no pós-op cirurgia cardíaca, maravilhoso, tá? Inclusive, eu tô até escrevendo um capítulo de livro sobre isso, monitorização hemodinâmica no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Foi o Dr. Guilherme, que é o chefe na ROP também, que me convidou, e eu agradeço imensamente o convite. É uma honra poder fazer parte, né, dos autores desse livro. Bom, da ROP é isso, certo? Então lá a gente tem ultrassom, tá disponível para você passar nos pacientes e tudo, mas tem o pessoal do eco, que, enfim, todo dia tá lá fazendo vários ecos que a gente solicita, porque é um pós-operatório de cirurgia cardíaca de pacientes gravíssimos, então realmente eles precisam de eco frequentemente. Pincelando um pouquinho de cada estágio, tá, gente? O outro estágio é a UCO, né, que é a unidade coronariana. Então de manhã a gente passa, vê os pacientes. Geralmente são 2 R+, né, da intensiva, então são 17 leitos na UCO, cada um fica responsável por metade, tem os R2 que são quem realmente vão evoluir os pacientes e prescrever e tudo mais. E aí, se o R2 não souber alguma coisa, você tem que saber, então você tem que saber tudo de todos os pacientes, e tem vários pacientes aguardando cirurgia de revascularização, tem vários pacientes graves, né, da coronária, assim, coronarianos, que é a unidade coronariana. Mas pacientes com alguma complicação de cateterismo, né, de angioplastia, vão para lá também. E a gente fica acompanhando esses pacientes. Então é bem interessante. Você indica a cirurgia e depois você vê o paciente lá na roupa. É bem interessante. Você vai desde a indicação até o pós-op, a alta do paciente. É muito bom. Então a UCA é um lugar fenomenal. Boa noite, seja bem-vindo, Malton, né? Então a UCA é um local fenomenal, né? Nossos chefes são muito bons, são muito acessíveis. Sempre tem discussão de artigo, tá? Então, mas vai depender de você, né? Como diz, quem faz a residência é o residente. Você vai ser cobrado, mas mais ainda se você levar artigo, levar dúvidas e tudo, você vai discutindo, você vai crescer muito. Os chefes são muito, muito acessíveis. A gente tem as aulas da cardio intensiva, que são todas as terças de manhã, tá? E algumas aulas extras aí, conforme o andar da carruagem.
E por fim, o pronto-socorro. Pronto-socorro, na verdade, a gente roda na emergência barra UTI, que é a UTI do pronto-socorro. Só como ela estava com Covid, eu acabei não rodando lá, rodei só no PS mesmo. No PS a gente tem 4 observações, uma sala de choque e uma emergência. E sempre tem procedimento, sempre tem marca-passo, tem paciente que chega com dissecção de aorta, tem paciente que chega com IC descompensada, valvar, ou mesmo um IC Chagas, tem tudo no pronto-socorro, né? Tudo de carne. Então, a UBS 3 a gente gosta muito, porque tem muitos pacientes da coronária, como se fosse a UCO ali do PS, né? Então, pacientes que têm síndrome coronariana aguda. É bem legal, né? O nosso chefe do PS é o Dr. Lu, então ele estimula muito a gente a passar o POCUS, né? E a gente manejar os pacientes de ser sempre com o POCUS na mão, sempre com ultrassom na mão, faz a ecovolemia, vê os outros parâmetros também. Aí a gente vai ajustar a fura, etc. Depois refaz, vai vendo ali a variação da cava, etc. Então é bom que a gente vai sempre, não perde a mão, né, do POCUS. E, bom, tem muitos casos, né? Tem muitos casos, tem casos complicados, então o aprendizado é enorme, realmente. O mês de férias você escolhe onde você vai tirar. E o opcional também, que é uma possibilidade, mas não é obrigatório, tá? Você, não vou fazer opcional, vou fazer meus meses aqui mesmo, você pode fazer tranquilamente, certo? Day off, tem day off, tem um day off, olha que coisa boa. E não tem plantão à noite, tá? As perguntas mais práticas que o pessoal que quer fazer residência em carne intensiva me perguntou. Quanto tempo? 1 ano, onde roda, né? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, unidade coronariana, emergência, UTI. Tem um day off e não tem plantão noturno, tá? Os plantões que eu dou, gente, no Dante, são plantões de chefe, né, que a gente chama. Que não é o plantão de residente, é o plantão que eu tô lá passando visita com os residentes. Eu não dou plantão pela minha residência de carne intensiva, tá? Então, realmente não tem plantões nessa residência. Então, é uma residência muito bacana, imenso aprendizado, não é tão pesada, porque você tem um day off e você não tem plantão noturno nem no final de semana. Então, assim, isso aí alivia muito. Quem saiu da residência de cardiologia no Dante sabe quanto isso alivia, porque a gente tinha muitos finais de semana para evoluir, a gente tinha muitos plantões noturnos. Isso não tem na residência de carne intensiva, então você tem um day off, você não vai final de semana, não tem plantão noturno, então nessa parte é mais leve, né? Mas o dia a dia é bem pesado, porque você tá ali com pacientes graves, né? Então não dá pra você dizer, ai, nossa, que leve. Não, você tem a sua responsabilidade, você tá vendo junto com o R2 ali, tem a dúvida, vai lá no chefe e tudo. Então essa parte, sim, é corrida, tem dia mais leve, dia mais corrida, como um plantão, né? Mas é isso, tá, gente? 19h33, falei bastante, né? Então era isso, tá, gente, que eu tinha para trazer para vocês, para responder a dúvida. Eu recebi tantas perguntas sobre a residência de carne intensiva que eu resolvi fazer essa live para responder geral a residência de carne intensiva no Dante Pazanese. O Dante, gente, eu acho que quem me acompanha aqui vê que é um lugar que eu gosto muito, né? Todo dia eu tô postando foto no Dante, é o meu lugar favorito. E eu tenho muito carinho por esse lugar, fui muito bem recebida, muito bem acolhida. É realmente minha casinha, né? Que eu coloco lá nos stories e tudo. Nossa segunda casa, é onde eu tô todo dia, é onde eu dou plantão. Eu gosto muito dos chefes, tem um chefe que é um paizão mesmo pra mim. Eles são muito acessíveis, são muito receptivos, tá? E eu realmente gostei da residência e recomendo. Quem for fazer, pergunta para os outros residentes da carne intensiva desse ano também. Vai lá no Dante, vai conhecer, né? Eu mostro para vocês, tô querendo fazer residência de carne intensiva aqui, queria conhecer, me avisa, te mostro lá. E eu super recomendo. Mas como eu disse, né? A minha visão sempre é muito positiva. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. Tem as partes que não foram tão boas também. Por exemplo, a pandemia, ela teve impacto na residência. Teve, como em todas as outras residências. Diminuiu o número de cirurgias, né? A UCO diminuiu o número de pacientes com DAC, ficou muito misturado com paciente C. Quando tem o pico da pandemia, a gente tem a residência afetada. Depois as coisas voltam ao normal, né? E, bom, talvez pudesse ter um pouco mais de aula. Talvez. Tem uma aula lá pelo menos por semana, que é a de terça-feira, né? E algumas outras coisas que sempre podem melhorar, né? Mas, no mais, eu acho que valeu muito. Eu aprendi muito. Sou outra pessoa após essa residência. E é isso. Super recomendo para quem estiver pensando. Mas, como eu disse, vão lá conheçam os serviços que vocês estão pensando em fazer. Perguntem para os outros residentes, tanto do Dante quanto dos outros serviços que vocês estão pensando em fazer, tá? E acho que era isso por hoje. Certo, gente? Bom,
Vamos ficando por aqui, porque às 20 horas eu tenho aula com os meus queridos mentorandos, né? A gente está com a turma de mentoria aí rolando, acontecendo. Hoje a gente tem uma aula especial com os mentorandos, é sobre dor torácica na emergência. E eu vejo vocês na nossa próxima live, tá bom? Essa quinta não tem live, é só na próxima terça agora, certo? Como eu disse, vão mandando as dúvidas de vocês no direct, na caixinha de perguntas, que eu estou totalmente disponível para responder. Certinho? Maria Clara, excelente. Muito obrigada, Maria Clara. Obrigada a todos que estiveram aqui e até a próxima, tá, gente? Fiquem com Deus e eu aguardo vocês na próxima live. Tchau, tchau.